Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, espero encontrá-los debaixo da bênção do Senhor. Estamos reunidos mais um domingo para mais uma escola bíblica dominical. Dessa vez a lição de número 4, do dia 24 de abril de 2020, é que nós vamos estudar nesta manhã. O tema diz assim: a missionária samaritana. Aí o texto escolhido, a Bíblia aqui diz assim: e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. João capítulo 4, versículo 39. Para meditar. Assim como a mulher samaritana, façamos Jesus conhecido entre nosso povo. Amém? É um trabalho que todo cristão tem. Fazer Jesus conhecido no meio do nosso ciclo social, das nossas amizades, da nossa família, do nosso bairro. Amém, queridos? Fundamentação bíblica está em João capítulo 4. Quero convidar você nessa manhã. Se você puder, pega aí sua Bíblia. Vamos juntos ler João capítulo 4, do versículo 28 até o versículo número 42. Amém? Já abri aqui. E eu vou ler com você. Que diz assim, João capítulo 4, versículo 28 ao 42. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é esse o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com eles. E, entretanto, os seus discípulos lhe rogavam, dizendo: Rabi, come. Porém ele lhe disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxeram-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou para realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim como o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisso é verdadeiro ditado: um é o que semeia e o outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou e disse tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram que ficasse com ele, e ali ficou 2 dias. E muito mais creram nele por causa da sua palavra. E disse a mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Bendito seja o santo nome do Senhor. É uma mensagem maravilhosa que nos conta muito e tem muito a nos ensinar nesta manhã. Essa lição aqui é uma lição muito especial que nos fala também sobre missões. E desta vez nós vamos aprender algumas características que Jesus, enquanto missionário, teve aí falar com esta mulher samaritana, e algumas características desta mulher samaritana enquanto missionária para com a sua aldeia. Amém? Quero te contar esta manhã para nós estarmos aprendendo a boa palavra do Senhor. Vamos orar ao Senhor? Amado Deus, nós te louvamos nesta manhã, estamos diante da Tua palavra, pedimos a Tua presença. Dai-nos, Pai, da Tua presença, abre o nosso entendimento, Espírito Santo de Deus, ilumina-nos e nos faz entender a Tua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos lá? Aprender a boa palavra do Senhor. Primeiro, uma introdução aqui, eu sublinho uma parte, diz assim: temos o privilégio de conhecer um pouco mais sobre a mulher samaritana, porque, por mais que a Bíblia não mencione seu nome, sua história a faz muito especial para a obra missionária. Como nós introduzimos aqui, nós podemos observar que é uma história muito conhecida, muito rica em detalhes e que nos fala muito de missão, e nós vamos aprender um pouco sobre ela nesta manhã, em nome de Jesus. Sobre ainda uma frase que diz assim, o pastor Antônio destacou no texto dizendo assim: ela teve um encontro que marcou para sempre a sua vida. Embora ela fosse uma pessoa comum,
ela teve um encontro que mudou a sua história. Eu marquei essa parte porque todos nós tivemos um encontro que mudou a nossa história. Um encontro que mudou a nossa maneira de pensar, mudou a nossa maneira de agir, mudou a nossa maneira de viver. Todos nós tivemos um encontro com Cristo que transformou a nossa história. Um encontro que tirou o vazio que habitava dentro de nós e nos trouxe paz, nos trouxe tranquilidade. Um encontro que mudou a nossa perspectiva sobre o futuro. Outrora nós andávamos sem esperança, sem nenhum projeto maior, mas agora, alcançado por Cristo, tendo este encontro com Ele, nós vivemos em novidade de vida. Há muitos dentro da casa do Senhor que ainda não tiveram este encontro maravilhoso com o Senhor. Aceitaram a Cristo, tiveram ali aquela experiência do início da salvação, mas se faz necessário ter experiências verdadeiras e genuínas com Cristo, ter encontros com o Senhor, que mude a sua vida e faça de você e de mim um verdadeiro cristão, um verdadeiro missionário, um verdadeiro obreiro aprovado diante do Senhor. Então esses encontros, eles não devem ser raros na nossa vida. O primeiro é fundamental, que muda a nossa história. Mas os encontros com Cristo que temos durante a nossa jornada é o que faz de nós mais crentes, mais obedientes, mais fiéis, mais fortes. Esses encontros não podem deixar de acontecer. Amém? Então, faça o seu encontro diário com Cristo. Vivencie coisas extraordinárias com o Senhor. Assim como esta mulher samaritana encontrou Cristo e a sua história foi mudada. Amém? Bendito seja o santo nome do Senhor. O primeiro tópico fala um pouco sobre a mulher samaritana. Sublinhei aqui também uma parte para nós comentarmos nesta manhã. A Bíblia Sagrada não fornece muita informação a respeito da sua pessoa. Dos 4 evangelistas, o apóstolo João é o único a registrar a história desta mulher. Certo? Nós temos aqui uma história que os evangelhos sinóticos não citam, Mateus, Marcos e Lucas. Apenas o evangelista João é que vai trazer essa história no capítulo 4 do livro que escreve, do seu evangelho. Tá bom, queridos? Mas aí nós vamos aprender um pouco mais sobre a vida desta mulher. E o primeiro tópico aqui nos fala que ela era samaritana, né? E nos mostra a primeira problemática que tinha entre o fato de Jesus chegar até aquela mulher. Sobre outra parte que diz assim: aos olhos dos judeus, os samaritanos eram impuros, excluídos das promessas de Deus. Os modos judaicos eram considerados superiores aos modos samaritanos. Desta forma, a vida de um samaritano não era vista como algo sem valor e não significava absolutamente nada a presença de um samaritano. Me permita explicar um pouco dessa história. Somente Saul, Davi e Salomão reinaram em Israel unido, né, antes da divisão das tribos, reino de Israel, reino do norte e reino de Judá do sul. Quem ficou no sul, no reino de Judá, teve a sua capital em Jerusalém. O reino do norte teve a sua capital em Samaria. Né? E antes da queda para os babilônicos, depois para os assírios, o reino de Israel do norte, com a capital em Samaria, houve-se uma grande miscigenação entre babilônicos e israelitas, né? Ali no reino de Israel do norte, em Samaria. Né? E aquele povo, não só o povo se misturou através dos casamentos, como também as culturas se uniram, a adoração foi comprometida, haja vista que Deus sempre exigia uma adoração genuína e verdadeira, mas ali eles acabaram saindo deste propósito de adoração e acabaram adorando outros deuses também, e aí fracassaram no projeto de uma adoração verdadeira e genuína a um único Deus. E ali, desde então, o reino de Israel, o reino do sul, o reino de Judá, dos judeus, quando vem a palavra judeus, vem de Judá, e o reino de Israel, que é o reino do norte, com a capital em Samaria, começou-se um conflito, porque o povo os judeus, o reino de Judá, o reino do sul, não consideravam o reino do norte como israelitas genuínos, porque se misturaram tanto através do casamento com os babilônicos e também através o seu culto foi comprometido ao Deus verdadeiro. Essa situação piora quando se decide construir um templo em Samaria. Não é? E aí Israel
Judá fica mais uma vez numa situação preconceituosa. Na verdade, a ideia não é preconceituosa, fica mais uma vez sentindo... fica mais uma vez numa situação de tristeza, de clamor em relação ao reino de Israel do Norte. Porque ali parece-se que está tentando haver uma cópia daquilo que se vivia em Israel unida. Então o reino de Israel do Sul, ele começa a cada vez mais ignorar a presença dos samaritanos, dos judeus, né, dos judeus não, dos israelitas de Samaria, porque não consideram mais o puro, os seus ritos, a sua cultura, eles já não consideram eles como verdadeiros hebreus, não é? Então, desde esse período da divisão dos reinos, essa contenda entre o reino de Israel do Sul e o reino de Israel do Norte, os judeus e os samaritanos, amém? Então, na época de Jesus ainda estava essa rixa estabelecida, né? Os religiosos da época, os fariseus, os saduceus, né? Ainda levavam adiante essa situação, mas para Jesus isso não era uma dificuldade. Jesus haveria de ir até essas pessoas e trazer salvação a cada uma delas, né? Através da mulher samaritana. Amém, queridos? Eu marquei aqui. O cristão deve derrubar todos os dias os muros levantados pela sociedade egoísta, desnaturada e maldosa, onde os menos favorecidos são vistos como desnecessários para Deus. As igrejas que seguem os passos missionários de Jesus sempre investem em lugares esquecidos por muitos, não esperando retorno financeiro, mas a salvação de vidas preciosas para Deus. Perceba que Cristo ele faz algo surpreendente aos discípulos e a todo judeu, né? Ele quebra uma barreira cultural. Na verdade, ele quebra mais de uma, né? A primeira é essa, ele vai até a vila dos samaritanos, até o poço de Jacó, por causa daquela mulher, para poder pregar a ela a palavra viva, dizer que dela poderia nascer uma fonte, que nela poderia nascer uma fonte que jorraria para a vida eterna se ela cresce, que ele era o Cristo, e ela creu, e assim se sucedeu. Então perceba que Cristo ele rompe as barreiras, e o verdadeiro missionário ele deve também romper as barreiras. Aqui o pastor Antônio ele cita alguns lugares onde nós, na Assembleia de Deus, fazemos missões, e você conhece, depois você pode ler na página 27, nós fazemos missões em comunidades indígenas, no bairro Rio Branco, e também em alguns países, no Panamá, na África, na Venezuela, não é? Então perceba, nós estamos fazendo a obra missionária, o ID de Cristo está sendo cumprido pela nossa igreja, nós estamos rompendo essas barreiras culturais, essas barreiras que existem para quem deseja fazer a obra missionária. Mas como nós já falamos em lições passadas, não é esse motivo para desânimo ou para tristeza, de maneira nenhuma, mas nos alegrarmos e saber que quanto maior o desafio, nós devemos ficar mais perto de Jesus, crendo que Ele está conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação do século. Como já foi dito na lição passada, atravessar o outro lado, como foi com o missionário como Cristo fez para salvar o missionário gadareno, requer um pouco de esforço, de dedicação, de fé e de fato uma chamada no seu coração, não é? E assim também para romper essas barreiras culturais, sociais que foi colocado pela sociedade, requer também dedicação, fé e chamado no coração para fazer a obra do Senhor nosso Deus. Amém, queridos? Então, o primeiro desafio que ele encontrou foi em ela ser uma samaritana. O segundo é de ela ser uma mulher, né? Eu sublinho uma parte aqui também. Ela sabia que aquela atitude de Jesus não seria a melhor da sua vida. Pelo menos duas regras foram quebradas por Cristo naquele momento. Falou com uma samaritana e falou com uma mulher, né, que também não podia. Aos mestres rabinos não era permitido falar com mulheres. Você
for estudar um pouco da cultura judaica, você observa que os mestres rabinos, eles não falavam com as mulheres. Mas Cristo, por várias vezes, por uma questão do seu chamado, da sua obra, fez essas... Não falava, perdão, ele não falava sozinho com uma mulher, né? Somente através com outras pessoas, né? Era o certo daquela época. Mas Cristo, por vezes, ele quebra barreiras sociais e culturais a fim de pregar a sua palavra e fazer a vontade do seu Pai. É interessante porque quando os discípulos chegam com um alimento para dar a Cristo, ele diz assim, não, essa comida não preciso comer agora, né? Não estou com vontade de comer. E aí os discípulos se questionam, será que alguém deu de comer a Jesus? E ele fala assim, olha, a minha alimentação, né, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Glória a Deus. Que bom que Cristo veio com um propósito estabelecido, que é fazer a vontade daquele que enviou. A nós também, que fomos salvos por Cristo, fomos tirados do meio da potestade das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Cabe a nós também fazer a vontade daquele que nos enviou, daquele que nos salvou, nos redimiu, né, e nos deixou com uma grande missão até um dia da volta de Jesus Cristo. Amém, queridos? Eu marquei aqui. Para os judeus, as mulheres samaritanas eram consideradas imundas eternamente, não havia nada que pudesse mudar este quadro. Na verdade, eles não sabiam que o sangue de Jesus nos limpa e nos purifica de todo o pecado. Então perceba, aqui a dificuldade de Jesus era duas. Primeiro, porque ela ser uma samaritana e ela sendo uma mulher samaritana, então se juntava-se essas duas situações e se tornava uma grande barreira a um judeu chegar até um samaritano, sendo ela especialmente uma mulher. E aqui o comentarista traz o texto de 1 João 1,7, que nos fala que o sangue de Jesus nos limpa e nos purifica de todo pecado. De fato, de verdade, isso é uma certeza que habita no coração de todo cristão, que o sangue de Jesus, ele nos limpa de todo pecado, de toda transgressão, de todo erro, né? Paulo escrevendo aos Romanos vai dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, quem vive com Cristo, quem aceitou a Cristo e vive as vontades e a verdade de Deus, sabe que por Deus é guardado de toda condenação, de todo mal, e pode viver na paz e na presença do Senhor, fazendo a sua obra e a sua vontade. Tá bom, queridos? A terceira desafio era que Jesus não poderia beber água no seu cântaro. O que significa? Eu sublinhei uma parte aqui. Beber água naquele cântaro representava um risco para a vida judaica de Cristo, mas a Bíblia Sagrada afirma que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O que causou um espanto naquela mulher samaritana? Depois é bom você ler lá todo João capítulo 4, então, para você entender bem a história da mulher samaritana. Jesus oferece água àquela mulher. Jesus oferece do seu cântaro água àquela mulher. Perceba que, assim, olha, se tu me soubesse quem te pede, tu lhe pediria, ele te daria água que jorraria para a vida eterna. E aquela mulher fica atônita, espantada, porque se ele sendo judeu, vamos imaginar uma situação comum, se ele sendo judeu e ela sendo samaritana, se ele pega um objeto dele para dar água para ela, aquele objeto se tornaria impuro pela própria tradição e pela lei judaica. Então, se ele assim o fizesse, ele romperia a lei e cometeria pecado. Mas ele assim não o fez, tá certo? Mas mostrou a ela que poderia ser feito caso fosse necessário para a salvação da sua vida. Mas aquilo não era algo material, era algo espiritual, né? Ele estava pedindo dela uma água normal, certo? E ele estava oferecendo para ela uma água espiritual que traria salvação eterna, não só a ela, mas a todos os samaritanos. Amém, queridos? Glória a Deus. Então vamos lá aqui. Marquei mais uma parte aqui. Graças ao nosso Deus, que mesmo Ele vendo nossas impurezas, pecados, ingratidões e rebeldias, jamais desistiu de nós.
mesmo que isto tenha lhe causado clamor numa cruz, todo ensanguentado. E aí ele diz ali, Elis, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ele não retrocedeu, ele não recuou. Fomos salvos por sua bendita graça. Ainda bem que Deus não nos trata conforme os nossos pecados e transgressões. Não nos trata conforme os nossos muitos erros, não. Ele nos trata conforme a sua infinita graça e misericórdia, alcançada por meio da fé. Bendito seja o santo nome do Senhor. Que alegria poder contar com Cristo, o nosso advogado, que intercede em nosso favor, que deixou a sua glória, habitou entre nós, morreu numa cruz, nos trouxe vida, nos fez promessa, nos deu o Consolador, o Intercessor, o Espírito Santo. Sempre me alegro com o texto de João 14, quando Jesus diz assim, olha, eu vou vos preparar lugar para que onde eu esteja, vocês estejam também. Se isso não fosse verdade, eu teria dito isso a vocês. E mais na frente, quando diz assim, eu vou, porque se eu não for, o outro Consolador não virá. Mas se eu for, eu rogarei ao Pai, Ele enviará o outro Consolador, que o mundo não conhece, nem pode conhecer, porque não vê, mas Ele habitará dentro de vós. Bendito seja o santo nome do Senhor nosso Deus. Ele habita dentro de mim e dentro de você. Aí mesmo na sua casa, o Espírito Santo está dentro de você. Você que aceitou a Jesus como Salvador, recebeu o selo da promessa. O Espírito Santo está dentro de você, aguardando o dia em que Jesus, por ordem do Pai, virá buscar a sua igreja e nós seremos levados até Ele nas alturas. Amém, queridos? Glória a Deus. Essa promessa é fiel e verdadeira. Queridos, agora a transformação da samaritana também tem algumas partes. A primeira parte do processo de transformação dela foi que ela ouviu Jesus. Queridos, se todos nós ouvíssemos Jesus, às vezes nós aceitamos a Jesus, mas ainda estamos num processo de transformação. E nós precisamos ouvir Jesus. E ouvir Jesus é ouvir a voz do Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. Ela ousou ouvir aquele homem que se vestia como judeu, falava como judeu, mas não agia como judeu. Ele era diferente, aleluia. Jesus é diferente das pessoas, certo? Perceba, ele cita aqui João 7,46, quando alguns soldados vão para prender Jesus, as autoridades mandam prender Jesus. Esses soldados vão até Jesus e aí quando eles chegam, Jesus está pregando. Então ele diz assim, olha, vamos esperar Jesus terminar a pregação dele aí, para nós não causarmos uma confusão aqui no meio do povo. E eles começam a ouvir Jesus pregar. Jesus prega e no final da pregação eles voltam para casa sem prender Jesus. E aí quando eles chegam diante daqueles que os enviaram, eles perguntam, cadê Jesus? Por que vocês não o prenderam? E aí eles falam, olha, ninguém fala como ele, ninguém ensina como ele. Amém, queridos? Deixe-se ser guiado pelo Espírito Santo, ouça Jesus, aprenda com a palavra do Senhor, viva a palavra do Senhor, viva a novidade de vida. Amém? Deixe-se ser moldado por Deus, pelo Espírito Santo. Aprenda a ouvir e a entender a voz de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, primeira parte, ela ouviu. A voz do Senhor muda o homem por completo. Ela é mais forte que o impeto das ondas do mar agitado, mas é tão serena quanto o silêncio de uma noite estrelada banhada pelo brilho magnífico da lua. Então ela é forte e ela é suave. A voz de Cristo, a voz do Espírito Santo, ela é assim em nossas vidas. Ela fala aos nossos corações nas mais diversas situações, em meio às tempestades, em meio à bonança. Amém, queridos? Aprenda a ouvir a voz do Senhor, a voz do Espírito Santo de Deus e a obedecê-la. Amém? Glória a Deus. Segundo estágio, ela se sentiu necessitada da verdadeira água. Quando o homem sente necessidade de Deus e o busca com sinceridade de espírito, ele ouve dos céus o seu clamor e intervém poderosamente na transformação do seu ser. Então ela sentiu a necessidade da verdadeira água.
né? Tem aquele Embrapa cristã que fala, né, da água sairá, né? Glória a Deus, aquele nome muito bonito, que fala que há muitas fontes de gozo, né, de prazer no mundo, né? E os homens dela desejam beber, mas são cisternas e poços imundos. Isso é uma grande verdade. Os prazeres que o homem busca no mundo, são prazeres que não podem preencher o vazio do seu coração, que pertence ao Senhor Jesus Cristo. Uma vez o pastor Carvalho Júnior falou algo interessante. Ele disse que querer ir ao mundo, né, ou querer estar no mundo, baseado na história do filho pródigo, é querer se alimentar das comidas que comem os porcos. Né? Que o filho pródigo sai do conforto da casa do pai, pega seus haveres, gasta dissolutamente, passa fome no momento da grande aflição da sua vida. Ele olha para as comidas que os porcos estavam a comer e deseja se alimentar delas. A que ponto ele chegou, né? Que necessidade que ele chegou a ponto de desejar se alimentar da comida que os porcos comiam. Então, querer ir ao mundo é querer se alimentar da comida que os porcos comem. Mas ele, caindo em si, disse: voltarei para o meu pai, irei ter com ele e lhe direi: me perdoa, pai, porque pequei contra Deus diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, mas me aceita ao menos como um dos teus trabalhadores. E quando volta, e assim diz a seu pai, o seu pai está o esperando, de braços abertos, lhe abraça, lhe restitui as sandálias, o anel da autoridade, a roupa, e assim ele torna a ser chamado de filho. Bendito seja o santo nome do Senhor. Ouvir a voz sentir necessidade pela verdadeira água, se deixar ser lavado por esta água, ser tomado por esta água. Quando o homem sente a necessidade de Deus e o busca de verdade, Deus intercede em seu favor e vem até ele, muda a sua vida e a sua história para sempre. Amém, querido? E a terceiro estágio, ela pediu ao Senhor a água viva, não é? Assim, se você sente a necessidade de algo, peça a Deus com objetividade. Seja sincero, conte para Ele seus desejos, compartilhe com Ele os seus sonhos. Diga para Ele onde quer chegar, seja direto, nada de rodeios. Ele é maior que o universo, mas amorosamente senta e dialoga com você com todo o amor e atenção. O comentarista aqui, pastor Antônio, fala que às vezes nós queremos usar palavras técnicas, né, enfeitar a oração a fim de que, né, às vezes impressionar a Deus, né? Mas isso não funciona com o Senhor. Impressiona a Deus é um coração quebrantado e contrito, diz a sua palavra. Isso ele não rejeitará. Amém, queridos? Então, ao orar, seja sincero com o Senhor, seja objetivo, né? Peça ajuda ao Espírito Santo. A Bíblia diz que às vezes nós não recebemos o que pedimos porque não sabemos orar como convém. Amém, queridos? Então aprendamos a buscar do Senhor as coisas da maneira que nós queremos, da maneira que precisamos, pelo auxílio do Espírito Santo. Então aquela mulher, ela pediu água viva ao Senhor e dele recebeu. Nós queremos receber algo do Senhor, também devemos assim fazer. Pedir crendo e de forma objetiva e clara, com fé. Tiago diz que aquele que pede algo ao Senhor duvidando é semelhante à onda do mar. E ele diz assim: não pense que tal homem receberá de Deus alguma coisa, não é? Então aquele que está para buscar algo do Senhor, que busque com fé, crendo, diz a sua palavra que tudo que pedimos crendo receberemos. Então peça crendo com fé, de maneira objetiva, dentro da vontade do Senhor, auxiliado pelo Espírito Santo, e você receberá aquilo que está a buscar na presença de Deus. Amém, queridos? Para nós finalizarmos o último tópico, né? Agora já a missionária samaritana, tá certo? Primeiro ela deixou seu cântaro, o primeiro ato que ela praticou. O ato de deixar o cântaro nos ensina que sua prioridade já não era seu bem-estar pessoal. Ela agora tinha outro objetivo, ela sabia que seus patrícios precisavam conhecer o mesmo Jesus que ela havia conhecido. Amém? Então ela deixou o seu cântaro, ela abandonou aquilo que poderia lhe atrapalhar de fazer a obra do Senhor, de fazer a vontade de Deus.
Muitas vezes nós precisamos deixar o nosso canto, deixar algumas coisas para trás, né, a fim de conquistar as coisas que Deus reservou para nós. Guarde isso no seu coração. Até é interessante porque para nós recebermos coisas novas de Deus, nós precisamos fazer coisas novas para Deus, abandonar coisas que nos afastam da presença de Deus. Nós precisamos, para um jarro ser cheio, ele primeiro precisa ser esvaziado. Se alguém deseja ser cheio do Espírito Santo, ele precisa primeiro tirar aquilo que está dentro do vaso, que não agrada a Deus, a fim de o Espírito Santo possa o encher. Eu tenho aprendido com minha esposa que a obra do Senhor é maravilhosa. Por exemplo, você talvez está com poucas roupas, faça um teste, pega algumas dessas suas roupas que você não usa, que estão em bom estado, e doe para o missionário, esvazie o seu guarda-roupa, deixe seu cântaro para trás e veja Deus abrindo as portas e lhe dando novas oportunidades de encher novamente o seu guarda-roupa. Seja um ofertante da obra missionária, semeie nesta boa terra, ore por esta boa terra e veja como é bom servir ao Senhor, como é bom ajudar os outros, como é bom ser útil na vida das pessoas, largar algumas coisas a fim de alcançar outras que estão mais dentro do propósito e do centro da vontade do Senhor. Amém, queridos? Então ela largou o seu canto, não contou com verso, foi atrás de fazer a vontade do Senhor, que ela entendeu ser naquele momento a vontade do Senhor. Assim como os discípulos, muitos deles, quando Jesus chamou, de imediato largavam a rede e iam seguir Jesus. Como Zaqueu, que de imediato, quando Jesus entrou na sua casa, assim, Jesus falou assim: olha, eu vou vender os meus bens, dar aos pobres, né? E aquele que eu fiz algum mal, lhe restituirei tantas vezes mais, não é? Então, esse encontro, esse largar o cântaro, né, nos faz mudar de vida e viver mais certeiramente na presença do Senhor. Amém, queridos? Vamos lá, segundo, ela foi à cidade, né? Largou o cântaro e foi à cidade anunciar. O comentarista até cita aqui que se ela não tivesse largado o cântaro, ela teria dificuldade para chegar na cidade. Ela estaria carregando um peso, ela estaria carregando ali algo que lhe causaria dificuldade em chegar até a cidade. Mas não, ela larga aquilo ali, já não é mais importante, porque agora ela tem algo que ela considera mais importante. Essa missionária tinha o lugar certo para ir, tinha a mensagem certa para entregar. Muitos queriam ir, mas alegam não saber para onde e muito menos sabem que mensagem levarão. Não é? Algumas pessoas têm dito, não, eu tenho desejo de fazer algo do Senhor, mas não sei para onde ir, não sei como pregar, e tem uma série de desculpas, né, de argumentos que se colocam diante dessa situação. E esta missionária, apesar do rápido encontro com Cristo que teve, ela sabia o que tinha que fazer. Largou o cântaro, foi no rumo da sua cidade, enfrentou os seus desafios, chegou lá, ela tinha o que falar, sabia que o que precisava ser feito e fez, e foi grande o seu sucesso, se tornou uma grande ganhadora de almas, né? E ela fez o maior de todos os convites a chegar na cidade. A samaritana demonstrou amor e cuidado com o seu povo. O cristão missionário ama e se preocupa com seus parentes, vizinhos e amigos. Ele procura de todas as formas fazer com que a sua casa, rua, bairro, cidade, município esteja, estado, região, país, continente, hemisfério, planeta conheçam a Cristo, autor e consumador da nossa fé. Nossa oração deve ser a mesma de Jesus, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Querido, você que já teve um encontro com o Senhor, um encontro de verdade, já foi tocado por Ele, você sabe o quão maravilhoso é viver no centro da vontade do Senhor. Quão bom é poder todos os dias sentir a presença do Senhor, saber e entender quantas vezes Ele nos tem dado livramento, quantas vezes Ele tem nos livrado do mal, entender que o alimento que chega à nossa mesa é sua provisão, saber que as bênçãos que sucedem em nosso favor vêm da mão dEle, entender que o mal que passamos ou que vivemos está dentro do controle do Senhor,
quem serve a Deus com fidelidade entende tudo isso e não se desespera, não se enlouquece, não vive aplumado no propósito e no projeto de Deus. Aquela mulher chega à Vila Samaritana e faz o maior de todos os convites àquelas pessoas. E nós que alcançamos esta graça também, temos e devemos, e temos esta palavra, esta responsabilidade, devemos levar as pessoas e contar aquilo que Cristo tem feito na nossa vida. O gadareno chega e conta o seu próprio testemunho. A mulher samaritana chega assim: olha, ali está um homem que tem contado tudo que eu tenho feito. Se porventura não é ele o Cristo, e as pessoas vão ver. E aí elas vão aprender e vão escutar e vão crer por causa do testemunho daquela mulher. E quando eles chegam até Jesus e ouvem o próprio Jesus falar, eles dizem assim: olha, já não é pelo que ela disse, mas pelo que tu falaste, nós cremos que tu és o Cristo. Fique aqui conosco. Amém? Quem entende e conhece Cristo quer que ele fique conosco, quer que ele fique dentro de nós, habitando conosco, nos ajudando, nos auxiliando. Coisa boa, queridos, é ter parte com o Senhor. Quando Jesus está lavando os pés dos discípulos, Pedro tira o seu pé, se não, Senhor, meus pés. Não vou deixar o Senhor lavar os meus pés. Jesus fala assim: olha, quem eu não lavar os pés, não tem parte comigo. Então ele fala assim: Senhor, então não me lava só os pés, lava as mãos, a cabeça, me lava por completo, porque eu quero ter parte com o Senhor. Amém, queridos? Que palavra maravilhosa é essa. Então que possamos estar ligados, unidos com o Senhor, que possamos fazer a sua obra, que possamos ser guiados e moldados pelo Espírito Santo de Deus, que opera em nós tanto querer como efetuar. Aqui está a conclusão. Sigamos o singular exemplo dessa grande missionária, que não possuía bastante conhecimento acerca da pessoa de Cristo, porém, o pouco que ela adquirira foi o suficiente para salvar dezenas de vidas. Com Cristo e por Cristo ganharemos os povos, tribos, línguas e nações. Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. Que mensagem abençoada. Sejamos, pois, irmãos, então, pregadores da boa palavra do Senhor. Eu sei que Cristo fez algo grande na tua vida. Conte às pessoas o que Ele fez no teu casamento, na tua saúde, o que Ele fez na tua casa, o que Ele fez com os teus filhos, com o teu marido, com a tua esposa. Conte ao mundo o que Ele fez nos teus negócios, o que Ele fez no teu lar. Conte ao mundo. Testemunhe aquilo que Cristo tem feito ao seu respeito. E assim você será também instrumento de Deus para a salvação de muitas almas. Não deixe de orar por missões, não deixe de contribuir com missões e não deixe de falar do amor de Deus, porque esse é dever de todo cristão, fazer a obra do Senhor. Vamos agradecer a Deus nesta manhã? Amém, queridos? Vamos orar ao Senhor. Amado Senhor Jesus, nós te louvamos nesta manhã por tua palavra maravilhosa. Que nesta manhã a tua paz reine em cada coração, Senhor Deus, e que o fogo missionário arda mais uma vez em cada coração, que possa arder, Senhor Deus, e palpitar o coração de cada homem e cada mulher para fazer a tua obra. Que haja o desejo, que haja, Pai, a necessidade de fazer missões. Seja com cada um, usa cada um, dá-nos da tua paz, da tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado pela sua atenção. Espero que esta palavra abençoe a sua casa, a sua família. Nos perdoe aí pelos erros de gravação, não é? Mas que Deus abençoe a sua vida. Esta palavra é uma palavra abençoada que vem para abençoar a sua vida e a minha vida. Sejamos, pois, instrumentos de Deus. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família, o teu lar, em nome do Senhor Jesus. Fiquem na paz do Senhor. Amém?